vamos fazer mais um exercício de prescrição para você aprender prescrição de forma definitiva. Eu vou colocar ao longo do tempo aqui vários exercícios de prescrição que na verdade são extraídos de questões de concurso público. Então vamos lá. A questão é a seguinte, eu vou ler, depois eu vou fazer o quadro do tempo aqui no quadro. João foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 299, caput, parágrafo único do Código Penal. A inicial acusatória foi recebida em 30/10/2000 e o processo teve seu curso normal. A sentença penal, publicada em 29/07/2005, condenou o réu a pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais pagamento de 16 dias multa. E resignada, somente a defesa interpôs apelação. Todavia, o egrégio Tribunal de Justiça negou o provimento ao apelo ao argumento de que não haveria que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição, haja vista o fato de que o réu era reincidente, circunstância devidamente comprovada mediante certidão cartorária juntada nos autos. Nesse sentido, considerando apenas os dados narrados no enunciado, respondo os itens a seguir. Está extinta a prescrição, a punibilidade do réu pela prescrição? Em caso positivo, indique a espécie, em caso negativo, indique o motivo. O disposto no artigo 110, caput do Código Penal, é aplicável ao caso narrado? Então, são dois questionamentos a respeito de prescrição. Então, vamos colocar agora o quadro. João foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 299 do Código Penal, no parágrafo 1. Esse é o crime. A peça inicial foi recebida em 30/10/2000. Recebimento da denúncia se deu em 30/10/2000. E o processo teve seu curso normal. A sentença penal, publicada em 29/07/2005. Sentença penal condenatória de 29/07/2005. Condenou o réu a pena de 1 ano, 11 meses, sentença penal condenatória, 1 ano, mais 11 meses, mais 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 16 dias multa. E resignada, somente defesa interpôs recurso de apelação. Todavia, o egrégio tribunal negou o provimento ao apelo, ao argumento de que não haveria que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição, haja vista o fato de o réu ser reincidente, circunstância devidamente comprovada nos autos. Então, vamos lá. Sentença, né? Então a gente já sabe que houve o trânsito em julgado para o MP, para a acusação. Por quê? Porque somente a defesa recorreu da sentença, o Ministério Público não recorreu da sentença, então houve o trânsito em julgado para a acusação. A defesa recorreu, interpôs apelação, né? E o Tribunal de Justiça negou o provimento, dizendo que não houve prescrição, porque o réu era reincidente e não havia de se falar em prescrição, tendo em vista o artigo 110 do Código Penal. Então vamos lá. A gente vai ter que analisar nesse espaço aqui primeiro, né? A pena é de 1 ano e 11 meses, 11 anos e 11 meses, se jogar na tabela do 109, o prazo prescricional é de 4 anos, a gente tem que ver se houve aqui o transcurso de 4 anos. Por que aqui nesse intervalo? Porque a pena aplicada, ela já pode ser utilizada para fins de prescrição. Por quê? Porque eu tenho uma pena aplicada, 1 ano e 11 meses e 10 dias, e já tenho trânsito em julgado para a acusação. Então, eu tenho essa dobradinha aqui, que me autoriza a analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Eu estou olhando da sentença para trás, então estou analisando prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa. Então, eu vou ver se transcorreram mais de 4 anos. 29/10/2004. Já transcorreu, então, as 24 horas. Houve aqui a prescrição
prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa, que se deu no dia 29 de 10 de 2004, às 24 horas. O tribunal negou a apelação da defesa, dizendo que não houve prescrição porque o réu era reincidente. Mas esse fato do réu ser reincidente só aumenta o prazo prescricional da prescrição da pretensão executória. Não aumenta o prazo prescricional da prescrição da pretensão punitiva. O artigo 110 do Código Penal, ele é claro, ele diz assim: a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam 1/3 se o condenado é reincidente. Ou seja, essa parte final do artigo 110 só se aplica aos casos de prescrição da pretensão executória. E aqui a gente não tem um caso de prescrição da pretensão executória. A gente tem um caso de prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, porque existe uma pena aplicada e trânsito em julgado para o MP, então a gente pode analisar a pena aplicada para fins de prescrição. Olhei da sentença para trás, então da sentença para trás até o recebimento da denúncia, nesse espaço eu tenho o que se chama de prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa, porque é da sentença para trás. E nesse espaço do recebimento da denúncia até a sentença, transcorreram mais de 4 anos, de forma que houve a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa. Por que eu não analisei prescrição da pretensão executória aqui? Eu só tenho pretensão executória quando surge o trânsito em julgado em definitivo. Trânsito em julgado em definitivo é quando transita em julgado para a acusação e para a defesa. Vejam que aqui não houve trânsito em julgado para a defesa, tanto que a defesa entrou com recurso de apelação. Então eu não tenho pressuposto para eu analisar a prescrição da pretensão executória. Eu não tenho trânsito em julgado em definitivo. Eu só tenho trânsito em julgado para a acusação. Se eu tenho sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto, e se eu tenho trânsito em julgado para a acusação, significa dizer que essa pena em concreto ela nunca mais poderá ser alterada, aumentada. Então eu já tenho a pena máxima, e se eu já tenho a pena máxima, eu já posso analisar essa pena para fins de prescrição. Jogando 1 ano e 11 meses na tabela do artigo 109, eu chego à conclusão que essa pena em concreto prescreve em 4 anos. Então eu já tenho a pena aplicada, já sei que essa pena aplicada serve para fins de prescrição, porque tem o trânsito em julgado para a acusação, já sei que essa pena jogada na tabela do 109 dá o prazo prescricional de 4 anos, primeira coisa que eu faço agora é analisar da sentença para trás. Eu analisando da sentença até o recebimento da denúncia, eu vi que nesse intervalo aqui transcorreram mais de 4 anos, de forma que houve a prescrição do recebimento da denúncia até a sentença, ou da sentença para trás. É o que se chama de prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada para trás, retroativa. E nesse caso, como eu não estou analisando prescrição da pretensão executória, e nem poderia analisar a prescrição da pretensão executória, porque ainda não surgiu para o Estado a pretensão executória, porque não tinha ocorrido o trânsito em julgado para a defesa, e a pretensão executória só surge quando transita em julgado para a acusação e para a defesa, eu só posso analisar a prescrição da pretensão punitiva. Se eu estou analisando prescrição da pretensão punitiva, a parte final do artigo 110 do Código Penal não se aplica a prescrição da pretensão punitiva, só se aplica a prescrição da pretensão executória. Então, aquela reincidência do 110 infime não se aplica a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Eu espero que eu tenha colaborado com os seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando do canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like neste vídeo, compartilhar esse vídeo com os amigos, ativar o sininho aí para ser comunicado a respeito dos vídeos futuros e também, muito importante, faça um comentário a respeito desse vídeo. E também faça um comentário propondo assuntos para eu tratar na aula aqui com vocês. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ,
e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público de seus sonhos. Fique com Deus e em paz.